Fala, galera. Estamos aqui, segundo episódio do Papo de Negócio Podcast. Eu e meu amigo de novo, Marcos Antiqueira. Como é que tá, Marcos? Sempre um prazer estar aqui. E hoje a gente trouxe ela, que divide o tempo em algumas múltiplas tarefas. E nada melhor do que trazermos uma pessoa para compartilhar o conhecimento em diversas áreas, tá? Então hoje ela é proprietária de uma rede de boxe de CrossFit. Já vai dissertar mais sobre isso. Hoje em 4 unidades, tá, que funcionam simultaneamente. Atleta patrocinada por algumas grandes marcas como Growth Suplementos, Sky Rio, Powered by Coffee, tá? Atleta de grandes campeonatos do Brasil como o Campeonato TCB e também publicitária. Senhoras e senhores, seja bem-vindo, Carol Bene. Olá! Muito obrigada, meninos, pelo convite. Fiquei surpresa, confesso. Mas estou muito feliz de estar aqui. Espero que seja uma troca muito legal e que vocês aproveitem essa conversa. Maravilha, Com certeza. Excelente. Partimos então? Vamos. Bom, Carol, antes de tudo, e para contextualizar o pessoal, até porque eu não sou do meio, nossos dois participantes também são, mas eu quero escutar um pouquinho de ti. O que é a Carol, o que ela faz e a trajetória da Carol até hoje chegar no currículo que tem hoje. Ok, vamos lá. Bom, eu faço muitas coisas, né? Então até é difícil quando me fazem essa pergunta, o que tu faz, quem tu é? Eu começo a rir internamente porque realmente eu sou multitarefas. Então, eu sou publicitária, mas antes de ser publicitária, eu até já falei para os meninos antes, assim, que ninguém acredita, mas eu sou muito tímida. Não, agora eu tô menos, né? Mas eu era extremamente tímida. E Deus sabe o que faz e me botou numa família de comerciantes. Então, eu não tive muita escolha, a não ser... Conversar, exatamente. Comercial. Então, a minha infância inteira e a minha adolescência, eu trabalhei com meus pais. Eu brinco que eu nasci dentro de uma loja, porque realmente eles são trabalhadores. Até hoje eles estão nesse ramo. E a minha mãe, ela me olhava e dizia assim, vai atender, vai ligar, vai... Gente, eu odiava atender telefone. Meu Deus, era um pânico. Enfim, então, eu tive muito essa base, né? Tanto da minha família, sempre muito presente, mas essa veia empreendedora dos meus pais, eles já tiveram confecção, chegaram a ter acho que umas 6 lojas simultâneas. Meu também. Deus. Então, Vai se tendo sentido tem toda as uma coisas. expertise familiar ainda. Tem. Então, a base que eu tive para hoje ter as minhas empresas foi realmente muito importante. Então, até os meus 26 anos, eu trabalhei na loja com eles. Eu não recomendo trabalhar com família. Até os 26. Assim, apesar de Anotar, ter muitos não. privilégios, né? Uhum. É bem complicado por outros lados. Mas, enfim. Eu fiz também alguns anos de arquitetura. Aconteceu. E aí, eu um dia percebi, assim, que eu falei, não, gente, mas peraí, não tá rolando. encaixando. Eu tava trabalhando na loja, tava fazendo arquitetura e não me via em nenhum dos dois. Então, foi realmente um momento bem difícil. E em 2015, eu conheci o Rafa, que é meu noivo hoje, que é meu sócio, e enfim, eu brinco que a gente casou antes de ser noivos. Teu assessor comercial, Porque, exato, teu exatamente. contador, Tudo. A gente divide muita coisa. Enfim, então, em 2015... a gente abriu a primeira unidade 2017, desculpa. 2017, a gente abriu a primeira unidade da Red Java em Caxias do Sul, que é onde a minha cidade natal. E eu continuei ainda trabalhando durante 2 anos na loja dos meus pais. Porque eu não... Em conjunto. Assim, foi uma loucura. Na época, a gente tinha um sócio, que a gente abriu lá em Caxias, então nós éramos em 3. E até eu vindo pra cá, eu tava pensando nisso, né? Gente, tipo, a gente tá em 2025. Não fazem 10 anos que a gente abriu a primeira unidade. Porém, cara, a gente juntou 3 pessoas que tinham, tipo assim, 30 mil reais. E fizeram acontecer. A gente fez acontecer. Hoje em dia eu penso, o que a gente ia fazer com 100? Nada. Deu quase 100 mil, né? Enfim,
dar start na primeira. Ah, tá. Vocês abriram com 100 mil. Isso. Nem sei se eu podia falar isso que estou falando. Mas é porque como mudou os valores, né? Então, se a gente for comparar... Não, e hoje até o insumo que é necessário, o material... Não, tá muito caro. Muito mais caro, né? caro. Comparado. Esse teu outro sócio ainda tá lá com vocês? Não, então uma curiosidade. Ele começou com a gente e acho que um ano e pouco depois ele resolveu sair fora, enfim, não era pra ele e foi. Pra nós foi muito importante ele, porque sem qualquer uma das partes a gente não ia conseguir abrir. Sim. Né? Então, eu economizava muito quando eu trabalhava com meus pais, eu morava com eles, né? Então, basicamente, todo o dinheiro que eu ganhava, eu guardava. E foi daí que eu tinha essa graninha guardada. Eu falei, não. O Rafa chegou pra mim e falou, quem sabe a gente abre um box, né? Eu falei, tá maluco. Fazia 2 anos só que eu treinava CrossFit. E antes eu vinha da musculação, eu sempre fiz muita atividade física, sempre gostei muito desse mundo, que era a minha válvula de escape, assim. Então, eu acabava fazendo 1000 coisas na loja, porque era realmente multitarefas lá. Então, quando a gente é dono, a gente faz tudo. E aí, ele veio com essa proposta, eu falei, gente... E foi na época que eu mudei de faculdade, foi na época que eu saí da musculação, fui pro CrossFit, foi na época que eu conheci ele, então... Foi 2015 para 2017 ali, foi uma loucura. Que não foi esse ano, hein? Foi uma loucura. Mas enfim, daí o nosso sócio saiu, e daí com a saída dele eu tive a oportunidade também de olhar pra minha família e falar assim, gente, eu tenho uma empresa, ela tá indo bem, muito bem. Legal. E agora eu preciso me dedicar a ela, então estou indo embora. E daí eu saí da empresa, da empresa dos meus pais, né? Fiquei acho que mais uns 1 ano, 2, e aí saí de casa também. Finalmente daí consegui morar sozinha, ter minha independência financeira, tudo, né? Tu falou que, até saindo um pouco do roteiro da falta, me pegou esses 100 mil pra abrir a primeira box, né? Hoje em dia, não abre uma box com o mínimo do mínimo por uns 400, né? Eu acho. Na verdade... Assim, eu tenho até uma coisa que eu acho bem interessante de compartilhar, até pra quem tá pensando em empreender ou começar um negócio, pra não se desesperar, tipo assim, tá, mas eu não tenho 400 mil, ou eu não tenho, sei lá, 50, né? Uma dica, se juntem com pessoas que dá certo. Mas uma coisa que a gente fez no início que foi assim, foi tudo sem querer. A gente não fazia ideia do que a gente estava fazendo. Foi só coração e vontade mesmo. A gente quer ter a nossa box e vamos lá. É, isso aí, vamos lá. E a gente abriu, né, com esse valor inicial. Só que a gente foi muito pé no chão. Então, a gente alugou um pavilhão grande. Grande entre aspas, né? E o jeito que a gente começou era muito pequeno. Então, assim... Cara, se tu vê a foto do box inicial, né? A gente chama box academia de CrossFit. Tem essa nomenclatura. Minúsculo, assim, tinha pouquíssimas anilhas, pouquíssimas barras, então a gente começou, realmente a gente não deu um passo maior que a perna. E a gente começou com um espaço que dava conta, assim, de umas 8 a 10 pessoas por turma. Em 2 meses, a gente abriu em novembro. Em 2 meses, cara, foi tipo assim, boom. Meu Deus, deu um boom. E aí logo veio o verão, aí foi show, foi maravilhoso, assim, e a gente guardava todo o dinheiro que entrava. Porque como a gente abriu, era só 100 mil, porém a gente usou esse dinheiro à vista. Então a gente não tinha conta para pagar. Show. Então tudo que entrou, e como era serviço, a gente não precisava ter custo de estoque, enfim. Já tinha tudo. Então a gente colocava tudo na conta. E acho que foi em março a gente fez tipo a primeira ampliação, assim, foi... Meu Deus, porque precisava, tava cheio de aluno. E a gente falava, não, a gente tem que comprar mais material. E a ideia é aquela coisa, quem tem negócio... Até o fim da vida vai mexendo no negócio, vai melhorar, né? Vai melhorar aqui, vai pintar não sei o que, vai comprar não sei o que lá. Então, a gente fica brincando de casinha. Sim. E aí, a gente conseguiu fazer esse reinvestimento mais que uma vez, né? Mas nesse pontapé inicial, assim, foi bem importante da gente ter guardado esse dinheiro. Só uma curiosidade, Carol. O que foi que vocês viram pra falar assim, é uma box que a gente precisa abrir? Porque, assim, vamos lá, os 3 provavelmente tinham outras funções e eu acho que só praticavam CrossFit. O ambiente, a cidade, vocês permitiu? O que foi que vocês viram? Então, é legal essa pergunta, porque o meu noivo, o Rafael, ele é de Novo Hamburgo. Hoje eu estou morando em Novo Hamburgo, mas na época eu morava em Caxias, ele em Novo Hamburgo e nosso sócio era de Caxias também. E eu sou uma pessoa muito pé no chão e eu sou muito devagar.
Devagar assim, deixa eu explicar melhor. Pois é. Eu não sei, eu demoro pra achar um direcionamento. Sim. E o Rafa, ele me dá esse direcionamento. Então, por isso que a gente faz... Uma a gente combinação boa. Soma bem legal, assim. Uhum. E aí, quando ele chegou com a ideia, eu falei... Sei lá, né? Na época eu tava treinando 2 anos, estava alucinada, tava gostando Sim, muito. É o auge, né? Mas eu disse, tá, mas será que vai dar certo? Né? Porque ele é cheio de ideia, então sempre tinha muitas ideias. E na época, havia só outros 3 concorrentes na cidade. E a cidade com 500 mil habitantes ali, aquela coisa, então vamos ver. E aí ele veio com essa ideia e eu não sei, cara, eu não sei te dizer o que foi. Mas talvez foi a minha vontade de ser independente, sabe? De sair Boa. da onde eu estava. E aí surgiu a oportunidade. Surgiu. E eu falei, por que não? Acho que um mix de que tu não tava te achando nem no estudo, nem no trabalho, Exato. né? E tu adorava CrossFit e vambora. Foi isso, assim. Mas foi muito... Tipo, eu comprei o sonho dele. Uhum. Porque aí ele sempre quis... Sempre não, né? Em algum momento, ele quis muito ter. Uma e box aí... ou um empreendimento, perdão? Os dois. Os dois. Porque o Rafa, ele é fisioterapeuta, até hoje. Então, ele sempre exerceu e ele sempre teve uma outra renda que não dependia só do boxe. Então, Sim. isso também ajudou. Ajuda. E ele queria ter uma outra renda que não dependesse só dele, né? Porque quem trabalha com atendimentos, assim, na área da saúde, quando trabalha, ganha. Quando não trabalha, Sim. não ganha. Sim. Então, ele tem uma escabilidade mais limitada. Então, ele falava, não, eu amo a física, eu quero continuar, porém, eu quero ter outra renda. E aí, começa os CNPJs que a gente tem juntos. Muitos. Vai se criando um monte de Vai se filhinhos criando de muitos CNPJs. E daí quando vê, já tá tudo embolado. Pois já... exatamente. Então, acho que foi muito mais um sonho dele que eu embarquei e falei, não, vamos embora, eu vou te ajudar. E começou a virar teu também, obviamente. Exato, e eu sou muito bom de trabalho. Então, a partir do momento que ele me colocou e falou assim, aqui, ele deu a cordinha, gente. Foi. Ixi, daí eu sou Capricórnio, né? Executora total. Total, executora total. E ele é o sonhador, então Boa. dá muito certo. É um match bom. Às vezes ele sonha demais, mas tudo bem. mas daí tu puxa um pouquinho. Isso, exatamente. Tem um contraponto. Boa. Juntando isso, que tu faz tudo na Sim. loja dos seus pais. Continuei. Que tu continuou. Faz tudo, continua só em outro lugar. Só em outro lugar, né? E tu tinha uma vivência de estudo em outra área. Uhum. O que tu acredita que tu desenvolveu, tá, Carol? Nesses anos de Red Java, assim, como habilidades de gerenciar, O que predominou? É gerenciamento? É gerenciar pessoas? É mais da educação física? Ou tu teve que aprender sobre gestão de negócio e contabilidade? Ou é jurídico? Então, o que tu desenvolveu, tá, nessas habilidades? E como que tu faz para equilibrar os pratinhos? Que eu sei que é uma pergunta extensa, tá? Tem várias partes. Mas, além disso, da box, tu é atleta, tu treina. E, além disso, tu é uma figura pública. Isso tem marcas por trás. Então, como é que tu equilibra os pratos? O que tu desenvolveu? E Tá. vamos por partes. Vamos por partes com a coisa que tu me lembra. Mas eu acho que uma boa habilidade que um empreendedor tem que ter, que eu não tinha, e estou melhorando, não é que eu tenha, mas é saber delegar. E pra mim, forte. isso é muito difícil. Porque eu venho de uma família que sempre fez tudo. A minha mãe sempre foi o carro-chefe, assim, da família. Sempre foi um exemplo, né, de mulher, de trabalhadora, de guerreira. E eu me vi, assim, aquela coisa... Eu sou muito perfeccionista. Então, são duas coisas que... complicado. E eu precisava soltar a mão. Eu tinha que entender que não adiantava eu... Apesar de ter que saber fazer todas as funções, eu não necessariamente precisaria fazer todas as funções. Ou não deveria fazer. Né? Dando um exemplo bem simples, mas, por exemplo, é melhor eu fazer a limpeza dos vestiários ou contratar uma diarista, uma faxineira para fazer esse serviço e eu ter tempo para outras coisas? Sim. É óbvio que tem que contratar a pessoa. Mas, E isso tu vê hoje, né? isso, eu vejo. No início, lá, quando a gente abriu, a gente não... tudo. Tava limpando, tava... Nossa, gente, uma loucura, assim. Teve uma época até que a gente, sem professor, ficou... E mesmo, eu sei, né, errado, não sou educadora física, mas assim, era o meu negócio. Sim. Ou eu fechava, ou eu dava uma aula, eu falei, vamos lá. Rezando pra não dar nada errado. Quem tiver CREF, se estiver olhando esse episódio. Por favor, pule. Não, mas já deu tudo certo. Mas assim, eu acho que saber delegar,
saber soltar o controle é uma das coisas que eu venho aprendendo, principalmente quando a gente começou a abrir outras unidades. Isso Sim. eu não tive escolha, Uhum. porque daí tu tem a questão de... hoje a gente tá com 4 unidades. É o mesmo padrão em todas? Teoricamente, sim. Porém, Tá. cada unidade tem as pessoas que fazem daquela unidade ser Sim, um diferencial delas, sim. né? Então, não tem como ter É um esse organismo controle. vivo, né, Carol? É um organismo vivo, exatamente. Então, acho que uma das habilidades que eu tive que aprender é delegar, saber soltar o controle, Uhum. fazer outras coisas, como, por exemplo, saber um pouquinho de cada coisa. Então, fazer o financeiro, fazer o próprio RH, porque é uma empresa pequena. Sim. Tu não vai ter um RH. Tem 3 professores. Sim. Não faz sentido. Então, muito de quando eu precisava de ajuda, eu recorria à minha mãe. Ou ao contador, ou enfim, né? Uhum. Mas aí sempre eu recorria a essa base, tipo, o que eu faço? Apareceu um boleto aqui, eu não sei se eu tenho que pagar. Rafa, vem cá. Acontece, né? Quando tem uma empresa, aparece aqueles boletos assim, facultativo. Aí se tu não tá esperto, Sim, vamos tu pagar vai. boleto. É. Tu vai. Enfim, tive que aprender a organizar a questão financeira. Tive que aprender... Ai, gente, é muita coisa. Não sei. Mais do que... O principal, saber delegar e soltar o controle. Exato. E qual que era a outra pergunta? Como que tu faz pra equilibrar os pratinhos, né? Então. Entre as tuas múltiplas personas, de influenciadora, proprietária, enfim. Fazendo terapia. Desculpa, mas é verdade. Qual é o importante? Então, eu acho que quando a gente confia nas pessoas que estão junto com a gente, é um ponto positivo. Porém, é muito difícil também montar equipe. Então, Se tu quiser falar um pouquinho mais disso. legal. É um ponto legal. Gestão Tá. de pessoas. é bem complicado. Mas, assim, eu tenho muita bagagem também da loja, porque eu brinco, né, que a minha mãe poderia escrever um livro, porque ela já treinou, sei lá, mais de 100 pessoas, vendedores, né, Capaz. na época. Mas muita gente. Eles têm comércio há mais de 30 anos. Com certeza. Então, acho que 100 é um número bem alcançável, assim, mas... Então, a gente precisa ter muita paciência. porque É tu que treina, por exemplo, É o Rafa. o Rafa treina os professores? Isso. Isso é uma outra coisa legal de falar. Por favor. Muito importante também é saber dividir as tarefas. Não, enquanto sócios. Uhum. Então... O delegar. Eu delegar, exatamente. Então, eu e o Rafa, a gente abriu a primeira unidade, a gente estava juntos há 2 anos só. Uhum. Então, era um relacionamento muito recente, com responsabilidades muito grandes. Sim. E até o dia que a gente chegou em casa, assim, a gente tinha aberto, né? Fez a inauguração, a gente chegou em casa, a gente sentou no sofá, a gente se olhou. A gente tem um box. E agora? Sabe? O que a gente vai fazer? Aí foi aos trancos e barrancos no início, mas aí chegou um momento que a gente sentou e falou assim, não, beleza. A gente já entendeu mais ou menos como funciona. Tu vai ficar responsável por isso, isso e isso. E se tu precisar de uma opinião, tu me pede, mas a decisão é tua. Boa. Em contrapartida, eu era responsável pela parte do marketing e administrativo, no geral. Uhum. E eu também recorri a ele, mas assim, a palavra final é minha. Tá. Inegociável. Hoje, tu ainda É continua? assim. Uhum. Tá. Então, eu sou responsável pela parte do marketing, pela parte do administrativo e o financeiro, que acaba sendo administrativo também. Sim. Esse marketing hoje, tu trabalha com uma equipe, por exemplo, vocês continuam tendo essa função de delegar, por exemplo, terceirizar pontos específicos? Sim, a gente tem uma agência, então, que cuida da parte dos patrocinados, dos criativos, enfim, da divulgação Sim. em Instagram e Facebook, que é uma parte que eu não gosto. Assim, entendo pouco, mas é uma coisa que realmente vou delegar, porque isso aqui eu não tô Sim. legal. E as partes de conteúdo, vídeos, as ideias do que fazer no negócio são minhas. E isso é outra coisa, eu como publicitária gostaria de falar assim, o quão importante é o dono do negócio saber o que ele quer. Porque não adianta tu ter a melhor agência do mundo se tu não passar pra eles o que tu quer. Eles não estão lendo o teu negócio, eles não sabem. Sim. E passar de uma forma que é o que tu quer que eles transmitam. Exato. Então, depois de muitas indas e vindas com agências e trocamos algumas vezes, eu cheguei num modelo onde eu escrevo o roteiro dos vídeos e eu escrevo o roteiro dos posts. Bah.
eles têm o... Criativo. Isso, eles têm esse arquivo, né? Enfim, todo mês. E aí, a partir dessas coisas, eles desenvolvem os criativos. E eu acabei ficando com a parte do Reels, porque eu gosto muito dessa área daí de captação, de edição, de estar com os alunos, sabe? Sim. Então... É tu que faz da rede, das 4? Das 4. Ah, que legal. Aí, agora, ano passado, aí eu fui melhorando isso, né? Que com 4 ficou complicado. Sim. Quando era só 2, eu ia... primeiro Caxias, depois foi Parobé. Então, eu conseguia me dividir e fazia. Mas aí, quando a gente abriu a última ano passado, que foi em Novo Hamburgo, com 4 ficou inviável. Sim, não tem. Então, eu elegi um aluno em cada box que trabalha com isso. E aí, eles fazem as captações e editam. E aí, em cima do meu roteiro também. Porque senão... É muita ideia. Sim. E aí, a gente não faz nada. E tu começa a criar um processo, né? De certa forma. Exato. Nossa, e aí foi assim... Deu certo. Tranquilizador. E assim, dá certo até a hora que não dá mais, tem que trocar. Então, Sim. Sim. outra coisa. Sim, tu evolui, né? Tu evolui o Exato. modelo, né? Quem toca as Red Javas é só tu e o Rafa? Por exemplo, tu cuida dessa parte de marketing ADM financeira. O Rafa provavelmente deve cuidar do corpo docente dos professores. Isso, né? dos treinos também. Dos treinos de fazer, tá? E o que mais? Que é a parte dele, assim? É só isso, mas não é só isso, tá? Não, gente? sim. Tá. Não, eu sei que isso dá muito trabalho, porque eu já fui head coach de uma box, então, de 4... Mas o Rafa é responsável por treinar os professores, né? Então, essa parte, aí entrando numa questão de gerenciamento de equipe, assim, uma coisa é a gente se direcionar aos outros sócios, porque em cada unidade a gente tem sócios. Era isso que eu queria saber. Outros sócios. Tá. Então, hoje, 100% responsável, a gente é eu e ele de Caxias, 100% só nós dois, e de Novo Hamburgo. 100% também? Tem um sócio em Novo Hamburgo, mas é mais, ele entrou mais como um investidor do que propriamente... Tá, vocês tomam decisão. Que ele confia muito na gente, então... Sim. Ok. E nas outras a gente tem daí uma estilo franquia e a outra também é sociedade. Tá. Cada coisa do jeito. Enfim, e uma frase que é do Rafa, inclusive, ele fala assim, né? Eu amo meus sócios. E me marcou muito isso, porque eu cresci ouvindo a minha família, que é muito tradicional, que sociedade nunca dá certo. Que tem que tomar cuidado. Eu ouvi isso aí também. Né? Então, assim, não é que ela não dá certo, ela dá certo até que não dá mais. E aí o Rafa, ele usa muito essa frase porque ele diz assim, se não fossem os meus sócios, eu não teria o que eu tenho hoje. Eu não tenho braço, eu preciso dessa galera. E aí, por isso que ele diz, eu amo meus sócios. Então, a gente tem essas pessoas em cada unidade que são responsáveis, porém, o grosso fica com a gente. Então, o marketing delas é meu e o treinamento dos coaches, ou às vezes até contratação, é com ele, sabe? Com ele. Também para criar o padrão, né? Ele fica com uma parte bem... Eu não vou dizer chatinha, mas é pesado, assim. É um trabalho de formiguinha. De pegar alguém, treinar, deixar a equipe redonda. Exato. E o comercial, quem é que treina / contrata? Eu. Carol. Daí isso fica comigo. Comercial também. Esse daí é uma parte. Eu não citei, né? É que já mas tá muito tão incorporado em mim que... Mas natural. é muito importante. Muito importante. Porque é muito diferente ter uma atendente de uma vendedora ali, né? Muito. Né? Fazer um trabalho responsivo do que um trabalho ativo. E pode falar. Aqui uma curiosidade, assim... Quando a gente tinha éramos em 3 na primeira unidade, o meu sócio, o terceiro, esse que saiu, ele ficava bastante... Ele era o que ficava mais lá, porque eu tava dividido em outras coisas, né? E ele jamais... Não é que ele fazia um trabalho ruim, não era isso. Porém, era muito mecânico o atendimento. Então, qual é o valor? Tá aqui os flyers, tal. Era mais engessado, assim, ele não era tão flexível e tal. E aí, quando eu falei, mãe, tem uma empresa, tchau, tô indo... Eu assumi, obviamente, essa parte e, assim, dobrou os alunos. 2 meses. Então, foi tipo, uau, sabe? Pelo pessoal ali, o conversar, de fato. É porque eu sou boa nisso. Vou em convencer. É que são poucas coisas, mas é que tem coisas que a gente... Não, isso aqui eu... É pessoas, lidar com isso. Lidar com pessoas, assim. Mas é curioso também porque... Hoje, com 4 unidades, eu aprendi que... Acho que essa é uma pergunta que tu vai fazer depois, mas eu vou falar, Zara. Pode falar, vai, por favor. Que
é muito diferente a questão da localização. Muito. Tipo, a gente sofreu bastante em algumas unidades, em algumas específicas, assim, em certos momentos, justamente para saber lidar com o público. Então, em Caxias era de uma maneira, e dava super certo. Quando a gente abriu o Parobé, deu super certo, tipo, sucesso total. Abrimos, assim, com quase 100 alunos. Foi loucura. Depois da pós-pandemia, até hoje, não sei. E Novo Hamburgo foi um desafio à parte, que foi tá mais recente, né? Porque não funciona. Não é do mesmo jeito. A forma mais pessoal, no caso. O pessoal é mais... Como é que eu posso explicar? Frio? Não? Pode ser. Impessoal, Pode talvez. ser. Eles não querem saber muito de... Comunidade. Blá, blá, blá. Por exemplo, blá, 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 que eu digo, você já conhece, o que você acha? Não, se ele quiser, ele vai. O poder de convencimento deste público é bem baixo. Será que não é por causa de época também, Carol? Porque quando... Não, sei. Porque já deu um ano. Não, de época que eu digo assim, ó, quando tu começou Caxias, que não era? Pode ser. Entendeu? Não, mas é que ainda funciona isso em Caxias. Bom. Então eu vou, Entendeu? Eu vou contribuir na tua ideia. Vai, porque é bem bom. Porque eu sou do interior. Sou natural do interior. Então... Não, ele é mais interior. Tá bom. Não, sou bem interior mesmo. Tá bom. Com 5 mil habitantes. Tá. Eu nunca me esqueço a primeira vez quando eu cheguei aqui, que eu saí na rua e fui cumprimentar uma pessoa, eu cumprimentei e falei, oi. E a pessoa olhou com cara feia e foi embora. E eu falei, ué, mas que coisa, né? As pessoas não se cumprimentam na rua. Eu entendi. E eu percebi de que realmente o povo mais região metropolitana, região mais grande capital, tem essa impessoalidade. Pode ser. Então, pode ser que sim. E Parobé, Caxias, são cidades mais... Exato. Porque, assim, o que funciona em Caxias funciona muito bem em Parobé também. E o que funciona em Canoas funciona em Novo Hamburgo. Que são as 4, né, cidades que a gente tem. E são região totalmente diferente. Então, só que, assim, é muito louco e, ao mesmo tempo, muito legal isso. Porque quando eu formei ali em publicidade, uma das cadeiras que eu mais amei na faculdade foi comportamento do consumidor. E, assim... É muito diferente, às vezes, de bairro para bairro já muda. Mas eu tenho essa noção das cidades. E como é que tu fez para lidar com... Qual foi a estratégia que vocês tiveram de fala e contato com o consumidor para vocês adequarem essa diferença? O que tu percebeu? Sim. O que faria mais certo lá e que não fazia? Eu notei que em Novo Hamburgo as pessoas, elas deixavam muito mais no vácuo. Não respondiam porque não estavam a fim de seguir uma conversa. E em contrapartida em Caxias, é até louco, porque o pessoal acha que caxiense é muito bairrista, é muito fechado, e na verdade é só tu saber chegar. Ele é desconfiado, mas depois ele se abre. Então, a gente consegue ter uma conversa muito mais profunda, entre aspas, porque, né, num curto período, enquanto em Novo Hamburgo essas estratégias não funcionavam. Então, eu comecei a mudar. Eu falei assim, ok, então... eu vou tentar atender eles de outra maneira. Perguntou os horários, eu vou mudar os horários. Perguntou o preço, eu vou mudar o preço. E aí eu procurava fazer só uma pergunta. Se eu fizesse muitas, eles não estavam a fim de conversar. Eles queriam saber as informações. Então, notei que isso funcionou um pouco melhor. Porque aquilo que eu falei antes, esse público a gente não consegue muito convencer. Eles têm que vir por outras maneiras, então... vídeos, anúncios, diferenciais, indicação. Então, a gente fez um marketing interno com os alunos para trazer essas pessoas, que daí foi o que deu mais certo. Um marketing mais orgânico. Mais orgânico, exatamente. Ou eles sentirem um valor já antes mesmo de chegar e querer conversar, eles querem entender. Isso, porque quando eles têm o interesse, eles vêm, eles perguntam, eles conversam, mas tem que partir do cliente, isso, do aluno, né? Enfim. Sim. Então, é bem interessante, porque é o contrário. Bacana. Não é nem por, então, o que eu falei de época, mas de região, então. Sim. Acho que sim, acho que dá pra botar nessa conta. E o que vocês julgam? E aí, é claro, essa pergunta é difícil porque vocês Mais gostam. Vocês gostam de Caxias, é a maneira que vocês sempre levaram. Mas hoje, vocês visualizam, por exemplo, abrir outras redes ou outras redes Javas em zonas mais impessoais, como Novo Hamburgo e Canoas? Ou vocês preferem focar no interior? Pra onde vai a Red Java? Eu, particularmente, a gente já teve volta. A gente já teve algumas
propostas para abrir em Porto Alegre. E eu sempre fui aqui e fui contra. E agora as pessoas vão me julgar, porque eu recebo muita mensagem no meu direct falando eu quero uma Red Job em Porto Alegre. Mas justamente por esse... Não é um medo, mas é assim, cara, o meu modelo de negócio talvez não seja para essa cidade. Sim. É isso, Perfeito. sabe? Então eu acho que a Red Java daria muito mais certo em cidades menores. Uhum. Porque aí também, né, tem... O negócio é o espelho do dono, assim. Então... Com certeza. Vai muito disso. Eu acho que o nosso modelo de negócio, ele atende... Ele é mais comunicativo, ele é mais próximo, ele é mais acolhedor. Então, tem que ser um pouquinho menor. Eu fui só na de Parobé, né? Há alguns anos atrás. E eu não me lembro o nome do rapaz lá. É um loirinho. Germano. Um querido. Nos recebeu muito bem. É o nosso sócio. Muito bem, assim. Ele e a esposa, né? A Tamara. Isso. E a gente chegou lá do nada, de supetão. A gente... Eu tinha uma box em Gravataí, a Panda. Inclusive de um amigo meu queridíssimo, Gui. Só que na época não era dele, enfim, era de outros sócios. E a gente quer saber, vamos conhecer uma box hoje. Abrimos aqui, legal. Red Java Parobé. A gente nem marcou nada e a gente foi muito bem atendido. Aí tiramos fotos lá e tal. Não, muito bem mesmo. E dá pra ver que era a famíliazinha Red Java de Parobé. É isso aí. Sabe? E a nossa de Cachoeirinha, fazendo meu jabá aqui também, né? Também, é parecida, né? Parecida. É verdade. O Fábio faz isso muito bem, que é o nosso sócio que toca. Hoje somos em 4, mas é o Fábio que toca a operação. E ele é uma pessoa muito assim, tu vai lá conversar com ele e te pega no colo. Fala assim, olha, vem conhecer minha box aqui, ó, sabe? É isso. Pô, é espelho do dono, isso que tu falou é muito real. E tem box que são mais comercial, né? Comercialzão. Exato. Não vou citar nome de outros assim, que não são as nossas, né? Mas eu já entrei numa box que eu vi que, pô, isso aqui é um modelo mais atendimento, assim. Eu venho, faço treino do dia, vou embora. Tá tudo certo, tem público pra isso. Exato. Mas pra mim, Carolina, é muito difícil. Sabe? Então, tem uma outra questão também do Gympass, né? Então, que nas nossas localizações agora, Porto Alegre, Novo Hamburgo, grande região, agora, aqui, me atrapalhei. Mas, enfim, esse público, ele vem muito como se... Vou comparar como se fosse uma loja de departamento. Uma Renner da vida. Entra, escolhe o que quer e vai embora. Sim. Pra mim... Ai, gente, é muito difícil. Eu tive que reaprender a lidar com o público, mesmo com toda a minha bagagem, tal. Porque aqui era muito... Quando eu falo aqui, né? Novo Hamburgo. Sim. É muito diferente isso, porque as pessoas, eu acho que estão... É uma outra vibe, ou não... ok, eu só quero entrar, fazer meu treino e ir embora, e tá tudo bem. Só que eu sou muito de conversar, sou muito de receber, sou muito de... Enfim, saber... onde é que tu é? Enfim, então... Tive que me controlar bastante também nessa parte pra deixar as pessoas à vontade, porque se é dessa maneira... Isso também é uma coisa muito legal. De tu atender a pessoa como ela quer que seja atendida. Sim. Não como tu acha que é melhor. Sim. Então, até lembrei agora que o Rafa, ele... No início, quando ele treinava os coaches, ele falava muito. Deem a aula como vocês gostariam de ter. Ensinem como vocês gostariam. E depois de acho que uns 2, 3 anos, ele começou a mudar essa fita. E eu falei, putz, não tem que ser do jeito que a gente gostaria. A gente tem que descobrir o jeito que a pessoa prefere. Sim. E fazer em cima disso. Então, acho que essa é uma grande sacada também. E só a longo prazo a gente vai descobrindo, assim. Qual que é o jeito perfeito? É difícil, né, gente? Na verdade, é mais aperfeiçoar o modelo que nós temos. Exato. Tem um padrão, mas aí com essa pessoa tu sabe que tu não pode brincar, com aquela ali tu sabe que tu... Enfim. E tu vai indo, o tempo ele vai te aperfeiçoando. Tem aluno que ama ser corrigido e gosta das dicas, tem outros que não estão afim. Vou fazer desse jeito e tudo bem. Aí, desde que a pessoa esteja fazendo em segurança, ok, né? Mas é muito disso, de saber respeitar também o jeito de cada um. De cada cliente. E, gente, daí vou tomar a liberdade só pra gente sair seguir. Um pouquinho, seguir só Por favor. Eu quero a gente... E não dá pra ignorar o fato de que tu é hoje uma das representantes do CrossFit, principalmente no Rio Grande do Sul. Eu queria saber e trazer um pouquinho de ti, o que foi o teu entendimento e qual foi o caminho que tu seguiu pra, de fato, tornar uma referência dentro do CrossFit, dentro da tua área. Falando mais das redes sociais das agora, redes sociais, né? Como uma figura pública que é a Carol Benier. Tá. Eu acho engraçado de falar também, porque eu sou tipo um dinossauro no Instagram. Um dinossauro no CrossFit também agora. Mas eu comecei no Insta, eu acho que em 2010, 2012. Caraca.
Nossa. Lançaram mesmo. Exato. De tanto que o meu arroba é só Carol Bene, não tem ponto, não tem nada. Porque Sim, tava tudo conseguiu. liberado. Conseguiu. Na época não tinha Carol Benedetti, que era o que eu queria. E aí acabei botando Carol Bene, enfim. E aí eu simplesmente compartilhava meu dia a dia mais voltado pro esporte, atividade, musculação, Uhum. alimentação, essas coisas, que era a minha válvula de escape, assim. Eu trabalhava o dia inteiro na loja, estudava, acho que na época era 2012. Eu tinha saído já, tava na faculdade fazendo arquitetura. Então, pra mim, a parte mais interessante do meu dia era essa. E era o que eu compartilhava. E na época, só pra lembrar vocês, não existia Reels, não existia Stories, Stories não não existia existia. nada. Era só Não foto. existir stories, parece que é loucura. loucura. Cara, é daqui muito não- louco. loucura. Eu falo isso e falo, ai, Jesus amado. Tá, vamos lá. Mas assim, eu comecei de uma forma muito orgânica e muito sem querer. Que eu acho que essa grande leva desses influenciadores... Influenciador raiz. Sim, sim. Não era chamado de influenciador, era chamado de blogueiro. Uhum. Era... Ou youtuber. Era até vergonhoso. Uhum. Porque, tá se expondo e não tá ganhando nada por isso. Uhum. E aí, eu comecei assim, dessa forma, eu fui compartilhando e eu usava uma tática na época que, assim, eu comprava roupas de treino, que eu não tinha nenhum patrocínio, nada, então eu tinha que ter as roupinhas pra treinar. E fingia que tinha recebido. Não, eu não fingia. eu não fingia porque era só por foto, né? Não tinha como, Verdade, né? verdade. Mas o que eu fazia? Eu comprava roupas de marcas específicas, fazia algumas fotos legais, que fosse um conteúdo, um material pra marca, pra eles repostarem. Era dessa maneira, na minha época. Olha Então, aí. assim, não tinha... Uma que eu lembro Olha aí. que eu fiz foi da Labela Máfia. Na época, tinha, sei lá, 1 milhão, 2 milhões de seguidores. Mas já. Sim. Nossa. Talvez 1 milhão, pra não isso é mentir. bastante Mas coisa. tinha bastante. E aí, eles repostaram uma foto. Então, foi tipo, uau. Repostaram, assim, marcaram, né? Enfim, não lembro como é que era. E tu ganhou seguidores? Ganhei. E aí, eu fazia isso. Cara, uma gênia. Meu Deus. Então, eu me aproveitava da audiência das marcas, que na época no Instagram eram as maiores, assim. E daí, eu surfava essa onda aí. E aí, quando eu entrei pro CrossFit, o jogo virou. Porque foi engraçado que eu tenho uma foto, gente, de ASICS, azul e rosa. Aqueles antigão. Uhum. Nada contra. O tênis é ótimo, mas não pro CrossFit. E aí eu tava fazendo um movimento lá, enfim, fiz uma foto, postei a foto e um Instagram do CrossFit na época, não sei qual, grandinho também, repostou. Era, sei lá, meu 3º treino. O Rafael ficou maluco, ele falou assim, quê? Como assim? Tu foi repostada, não sei o quê. Na época era só as grandes atletas nesse Sim. Instagram aí, eu nem lembro o nome. E eu falei, né? Enfim, aí ali foi também onde eu meio que apareci. Aí já tinha, acho que stories, já tinha outras ferramentas que eu comecei a utilizar também ao meu favor. Na época de que começou o Cross, tinha quantos seguidores, mais ou menos? Ai, tinha uns 20 mil. Ah, mas é bastante coisa. Não. Tinha... É que eu também tive que participei de um concurso, enfim, de beleza na época, que tinha que ter 10 mil seguidores, então foi uma loucura pra chegar nesse número, e aí depois... Só os árabes só, na época. E aí bati o número, participei do negócio lá, enfim. Mas eu acho que no CrossFit eu tinha uns... de 20 mil, eu acho. Aham. Ah, naquela época, muita gente. Era bastante. Então, no box, quando eu comecei a treinar, ele já me viu lá e falou assim, não, vamos trocar por mensalidade, você divulga e tal. E aí, automaticamente, eu comecei também a divulgar mais. E tava mais... E tava mais... Assim, era tipo, olhavam aquela menina fazendo, eu falei, o que ela tá fazendo? Então, eu consegui ter um alcance rápido de início. E aí, chamei a atenção de algumas marcas do CrossFit, que eu acho... Não lembro quais foram as primeiras, mas aí foram aparecendo mais oportunidades nesse meio tempo. E quando eu abri a Red Java, aí uniu tudo. Porque daí eu era influenciadora já da área, bem focada nesse nicho. Aí agora eu tinha uma empresa nesse nicho, e aí as marcas, tipo, opa. Aí comecei a competir também, então isso também trouxe mais visibilidade. E muito do crescimento da marca também, acho que eu Claro, com certeza. esqueci a palavra, mas
coloco na conta disso também. Acompanhe o teu... Isso. E até porque, por exemplo, Parobé foi uma seguidora que me mandou mensagem pedindo algumas dicas e algumas coisas porque queria abrir um box. E hoje ela é minha sócia. Que legal. Não, a gente Foi resolve. assim. Vamos abrir. Deixa eu começar aqui, ó. Na verdade foi o Rafa, né? Foi o Rafa, foi foi o sonhador. Foi o Foi o Rafa. sonhador. Então, foi Cara, daí eu que comecei a surgiu. chegar à conclusão que eu preciso achar um Rafa na minha vida. Não, Rafa, tu está convocado para o próximo, tá? O próximo é só contigo, tá? Ó. Concordo, acho que vai ser ótimo. Mas enfim, então o Instagram me possibilitou muitas oportunidades e daí vai da pessoa saber usar ou não, né? Sim. Sim. Aí eu me atiro. E isso, aproveitar as oportunidades que dá dentro do mundo digital, às vezes é uma. Porque é escalável. Mas sabe que eu tava conversando isso com uma amiga e aí eu tava pensando, nessa época, 2012, 13 ali, não existia método infalível para ganhar seguidores. Sim. Faça isso para ter não sei o que. Seu perfil com esses 5... Não existia. Era puramente orgânico. E acho que por isso que era tão legal. Sim. Então, assim, era a tua... Claro que era um recorte da vida, né, da pessoa. Lógico, isso sempre vai ser. Mas era... Eu acho que era muito mais natural. Não tinha Tanta gente. informação. Tanta poluição, né? Então acho que... Sei lá, eu sou dessa época. Hoje eu abro assim o Instagram de marcas e pessoas vendendo muita coisa, cara. Instagram é uma loja virtual online. Exatamente. Na verdade, todo mundo que tem um perfil no Instagram tá vendendo alguma coisa. Aham. Que seja divulgando o seu negócio, tu vai divulgar o podcast? Aham. Ah, mas tá vendendo? Sim. Então, ela passou de ser uma vitrine para ser uma loja. Uhum. De fato. Não, mas não vamos longe. Hoje, esses dias fiquei brabo. Eu tava tentando, só queria olhar uns stories. E não parava de aparecer patrocinado. Né? Falei, cara, mas eu não quero ver isso aqui. É. Complicado. E como tu equilibra os pratinhos? Não respondi isso. Né? Não, é que dá pra linkar, né? Porque a gente tava falando muito Claro, da Red claro. Java e agora a gente falou porque isso deve te demandar muito tempo. Então, olha, nem eu sei às vezes como é que eu faço as coisas, mas eu não sou diagnosticada com TDAH, porém minha terapeuta já disse que eu tenho. Assim, alguma leve, não sei. Alguma coisinha. Né? Mas eu tenho hiperfoco, então assim, às vezes eu não faço nada. Fico assim, travada, falo, meu Deus do céu, o que eu faço? E aí, do nada, eu tenho uma ideia, daí eu vou, eu faço, daí eu monto, e aí eu meio que faço tudo. Aham. Tá errado, eu sei, mas é o meu jeito. O importante é que funcione. Mas eu tento, assim, uma coisa que eu sempre faço é treinar uma vez por dia, porque senão eu entro em loucura, piro. Então, o treino é muito terapêutico pra mim. Me ajuda bastante a organizar a minha cabeça. Mas eu tento separar o meu dia com um dia só pra Red Java, um dia só pra Carol Bene, um dia só pra... Eu faço atendimentos externos também, que vocês nem sabem disso, mas eu Como auxilio algumas empresas Tá. na parte do Instagram também. Capaz, que Aham. legal. Bacana. São poucas, até porque eu não ia conseguir. Mas então eu meio que divido um dia por semana pra cada coisa. Às vezes não dá certo, porque às vezes eu tenho que fazer... Sim. Alguma coisa que aparece tem que fazer. Na verdade eu vou meio que... Assim, eu tenho uma lista, mas eu vou botando as urgências no meio, Sim. sabe? É difícil. Eu gostaria de me organizar melhor nisso. Estou tentando. Mas, assim, são fases. Então, tem fase que eu vou estar mais... me dedicando mais a Red Java. Tem fases que eu vou estar me dedicando mais a Carol Bene como um CNPJ. Mas isso a gente volta na importância do sócio. E tá o sócio agregado com a tua cultura, né? Exato. Porque se tu oscila e tem uma afinidade de função, tu acaba tendo um sócio que te dá um becom. Sim. Né? Então, Um suporte, né? um suporte. Isso é bacana. Exato. Porque, apesar de fazer muitas coisas, eu não tenho horário pra nada. Uhum. Então, E aí é mais difícil, né? é mais difícil, exatamente. Porque aí, às vezes, assim... Tá, gente, eu tenho que produzir, eu tenho que fazer as coisas, eu tô em casa. Aí, na minha cabeça, agora eu tô fazendo uma outra coisa que é acordar e me arrumar. Como se eu fosse trabalhar, Sim, sim. sair e trabalhar. Aham. Isso me ajudou muito, porque eu tinha muita dificuldade de entender o digital como o meu trabalho. E assim, eu ganho dinheiro no Instagram já faz uns 4 anos, 5. Que loucura. Faz uns 5 anos e faz... Eu tenho que meio que me autoafirmar todo dia. Eu estou trabalhando, isso é meu trabalho.
porque daí essa é uma outra questão minha particular. Talvez por ter começado tão naturalmente Sim. e não ter, de fato, enxergado, daqui pra frente é um trabalho, sabe? E só virou um trabalho, na verdade, por causa do Rafael, de novo. Que aí ele falava, não, mas tu tá perdendo, né? Tu tá colocando muito tempo em cima disso e tu não tá tendo retorno, por que tu tá fazendo isso? Aí eu, como uma ótima vendedora, não sabia me vender no Instagram. Sim. Então, foi muito louco essa conversa que a gente teve. E eu pedi ajuda dele, eu falei assim, tá, então eu posso começar a te passar... Isso é muito bom também. Bora. Muito bom, muito bom. Vamos lá. Eu falei pra ele, então eu posso começar a te passar os contatos das marcas e tu fechar as parcerias? E aí ele, tá bom. Como se fosse teu agente mesmo. Como se fosse meu agente, exato. E tinha vezes que ele nem me falava, assim, eu só passava e ele não me falava o que conversava. O primeiro contato que eu passei pra ele, ele fechou um trabalho. Eu falei, tu tá de sacanagem. Com dinheiro envolvido. Legal. Porque na época eu era só recebidos, né? E ele falava pra mim, mas isso aqui não paga boleto. A roupinha, o suplemento não pagava os boletos, né? E aí, quando ele assumiu, acho que foi o primeiro evento que ele fechou num box de CrossFit pra mim. Acho que foi dali. Foi o treino com a Carol Bene? Isso, o primeiro foi em... no box 21. Eu esqueci a cidade. Ah, é mais interior, né? Não é Venâncio, é Venâncio. Tô anotando aqui o que tu falou. 2022. 21. E hoje tu enxerga como um trabalho, e obviamente é, né? Graças a Deus. Faz 5 anos. Uhum. E esse trabalho, assim, aí tu trabalha pra ti, pra criar o teu conteúdo, pra te vender alguma coisa, ou é pras marcas, entendeu? Como é que funciona o trabalho da Carol influenciadora? Sim. Assim, eu tenho contrato com as marcas, onde com algumas marcas eu tenho obrigações mensais. Porém, Legal. Comigo funciona muito melhor a marca me dá uma demanda. Então, por exemplo, a Skyhill, semana passada até entrou em contato e falou, Carol, a gente precisa de um vídeo para tal produto. Cara, eu funciono com a missão. Assim, pode criar o que tu quiser. Daí eu faço para mim. Mas pra marca, eu falo, cara, mas o que tu quer vender? Me dá o produto. Missão dada e missão cumprida. Eu funciono muito melhor. Então, de tanto que os meus vídeos com a Skyhill é os que mais bombam em relação com a marca, enfim, porque daí eu penso todo num roteiro, no storytelling, não sei o que. Eu me dedico muito mais do que, eu vou fazer um vídeo. Então, eu gosto da demanda, assim, eu gosto de botar na lista, fazer vídeo sobre X coisa. Então, eu negligencio muito o meu conteúdo próprio e acabo fazendo mais para as marcas. Eu tô tentando mudar isso, mas é difícil. Que é difícil pra mim falar sobre só uma coisa. Eu sou muito louca. Eu sou muito assim, então eu tenho que fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, então eu não consigo focar. Essa é uma dificuldade que eu tenho, assim. Então eu acabo fazendo muito mais conteúdo para as marcas do que pra mim propriamente dito. Bate com o que a Carol trouxe do Rafael dar a missão, né? Total, gente. Pra te ver como encaixa. Executora total. Pra te ver como encaixa e bacana, porque desde o princípio tu vem solidando e eu tô fazendo eu vou querer olhar isso aí, depois. Uma linha do tempo de 2012, início do Instagram. Tá batendo, tá dando certo. E ver que vai se... Mas deixa eu puxar até um pouquinho mais, né? Porque na loja dos pais dela, o que ela fazia? Tudo. Exato. Carol, atende. Carol, né? Vai criando, né? Porque eu acho, assim, que muito da nossa infância reflete... É meio óbvio, né? Mas toda a nossa infância reflete o que quando a gente é adultos. E a minha infância foi muito... Claro que eu me divertia, eu brincava. Meus pais não me escravizaram, mais ou menos. Beijo, mãe. Mas é uma parte... É o que eu mais lembro, sabe? É de trabalhar. Sempre, sempre, sempre. Então, eu brincava de restaurante quando eu era pequena. Sabe? Poxa. Brincava de restaurante, queria vender coisa. Barbie chegava lá, Barbie, tu quer o quê? Enfim, daí... Acho que é isso. E é bacana, porque a gente volta e acaba validando. Então, a Carol Bene, figura pública, surge de uma Carol que já era figura pública antes mesmo de virar. Só tu bota método e Sim. Processo. Que eu acho que dentro do nicho do CrossFit foi mais fácil, porque era uma coisa que estava no início.
Então Sim. eu acabei chamando mais atenção, porque antes eu era da musculação. Era assim, eu fazia musculação. E eu até postava e tal, mas a musculação é um mundo muito maior. Sim. Uma bolha, vamos botar assim, infinita, né? Mais comum, mais conhecido, tem mais praticantes e tal. E o CrossFit, não, é pequeno ainda, né? Então as pessoas tinham muita curiosidade. E eu sempre fui muito forte. Então um dos meus pontos principais dentro da modalidade é levantar peso. E aí as pessoas olham e falam, meu Deus, ela vai morrer, né? Enfim, então eu acabava chamando atenção e aí foi, tipo, foi mais... Tranquilo. Não é fácil, e não é fácil, Sim. mas foi mais orgânico, assim, esse crescimento dentro do Instagram. E juntando agora, na terceira persona, Eita, vamos lá, vou pegar uma água. Não, pode. que a gente falou da empreendedora, da Red Java, a gente falou da figura pública e a Carolina atleta. Onde é que entra nesse meio tempo? Como... Então, a Carolina Atleta, talvez as pessoas que me seguem ou que vão assistir isso e depois vão olhar meu Instagram vão pensar que eu só treino. Porque é muito do que eu posto lá. Mas a Carolina Atleta, ela é mais um pratinho que eu carrego. Mas, assim, quando eu tenho uma competição, eu me organizo para ela. Então, é como se, sei lá, tivesse várias chavinhas num painel de controle. E aí, eu vou ligar agora a do Instagram e a atleta. Então, eu tenho que treinar e eu tenho que entregar tais materiais. Aí, depois, eu nunca vou conseguir ficar com as 3 ligadas, sabe? Então, é tipo isso, assim. Então, quando eu tô me preparando para uma competição, eu tento não colocar coisas extras, né? Tipo, Sim. naqueles 3 meses, mais ou menos, que fica mais pesado, assim. Uma coisa sempre vai ficar, não mal feita, mas não vai ficar tão boa. E isso é uma outra coisa que eu tento... Isso, que eu tento lidar, que é muito difícil também pra mim, que é o antes feito do que perfeito. Sim. Gente, eu repito isso tantas vezes pra mim. É difícil, cara. Sério, é difícil porque eu sou muito perfeccionista. Eu me cobro muito também e eu fico angustiado com isso. Exato. E aí, às vezes eu faço uma coisa assim, que quando eu morava com meus pais, né, eu fazia alguma coisa e falava, mãe, o que tu acha disso aqui? Ela não fazia ideia do que era. Nossa, que legal, que não sei o que. Tá bom já, então. Pra mim, faltava muito, mas aí ter uma opinião de alguém de fora foi muito importante pra entender o quanto era significativamente bom e o quanto era loucura. Loucura, eu digo, tipo, não vai... Isso aqui só eu vou enxergar. Sim. Não vai mudar. E aí, nisso aqui que só eu vou enxergar, eu perdia muito tempo. Então, de novo, eu venho tentando sempre focar nisso, porque quando eu vejo, já tá pronto e eu ainda tô em cima daquilo. E essa mentalidade da Carol... Carol, ajudou a Carol atleta a se desenvolver? Por exemplo, liguei as outras chaves. Chave atleta, agora... E tu acha que isso realmente te ajudou ou tu usou do atleta para desenvolver em outras áreas? Eu acho que o esporte como um todo, ele ajuda muito no crescimento mental e até na inteligência emocional, porque a gente se frustra muito. A gente erra muito mais sendo falando só de atleta assim mesmo, né? A gente erra muito mais do que acerta, a gente perde muito mais do que ganha, a gente, enfim, a gente treina um período de... Eu falei 3 meses, mas claro que o treinamento é maior, né? Mas assim, a gente treina um ano inteiro pra uma competição e chega lá e dá ruim. E tem alguém que ganha de ti. Exato. A gente passa o carro. Faz parte do jogo, mas assim, eu acho que isso traz muitos benefícios mentalmente pra enfrentar outras coisas. Então, sei lá, por exemplo, a gente tá com um problema, precisa enfrentar alguma coisa. Fala, vamos lá, vai dar errado algumas vezes até a gente acertar. Então... Boa. Eu tento trazer essa mentalidade, não é fácil, mas eu vivo muito ela, né? Então, me ajuda. Me ajuda muito nesse quesito, assim. E até de liberar o estresse também, né? O estresse de 4 box, alguns milhares de seguidores, algumas marcas. Alguns casamentos, sócios. Vamos pra aquela parte que a gente gosta, ou Marcos? Acho Ai, que vamos, meu Deus, né? tô nervosa. A gente fez um roteiro, entregamos pra Carol. E dentro do roteiro, na parte final, a gente não falou nada pra ela. E a gente gosta de espontaneidade nessa parte. É mais um bate-bola agora, tá? Tá. Que a gente quer bem, assim, espontâneo e genuíno da tua parte. Vou tentar resumir, né? Vamos lá.
Não precisa ser resumido. Tá. Mas... Imagina que tu tá, assim, com um outdoor gigantesco. Tá. E todas as pessoas que tu conhece te amam, gostam de ti. E as que não gostam também, todas as pessoas do mundo vão enxergar uma mensagem que tu tem pra passar pra essas pessoas. Ai, meu Deus. Tá? E daí pode ser em questão de pessoal, profissional... Algo que tu acha bacana de compartilhar, que tu pensa, putz, isso daqui é o que deveria ser seguido na vida. O que teu coração manda. Tá, me veio agora uma frase na cabeça que ela é muito clichê. Por favor. Mas eu falei já, inclusive, mas é o antes feito do que perfeito. Ou o comece com o que você tem e depois melhore isso. Até me sinto uma farsa falando isso, porque de fato é uma dificuldade que eu tenho. Uhum. Mas eu acho que isso é muito importante e isso é uma coisa que o Rafa traz muito, porque com ele é tudo muito fácil, é tudo muito prático. E eu tendo a não é facilitar, qual que é o contrário? Dificultar? Obrigada. Eu tendo a dificultar as coisas. Então, a mensagem tenta simplificar, ver uma coisa de cada vez e não a longo prazo. Eu sofro muito a longo prazo. Então, às vezes a gente... eu quero abrir uma empresa, mas como é que eu vou fazer para contratar a pessoa? Tu não tem nem empresa. Quando tu tiver 100 funcionários, mas... Isso! Tu é muito ansiosa, exatamente. Então, acho que, assim... Começa devagar, aos poucos, com o pé no chão. Uhum. Não vou ter uma empresa... Eu vou abrir uma empresa gigantesca, a não ser que seja herdeiro. Ou, Sim. Enfim. Mas começar pequeno e aí depois ir melhorando isso. Acho que essa é a minha mensagem. Ah, que legal. Gostei muito mesmo. Ufa. Bacana. E eu gosto quando a gente vai chegando pro final, a gente vai vendo a coerência do decorrer. Sim. Isso me pega muito, gente. Eu acho muito legal. E assim, pra gente finalizar, e aí... gostei muito da tua mensagem. Também somos dessa linha do fazer, tá? Então, bate. Mas agora a gente quer escutar algumas indicações. A gente quer saber o que a Carol CPF Tá. tem a passar ou a indicar para quem está escutando. Então, o que a gente pede? Um livro, se tu lê, se tu não lê, um livro, 2 que sejam, para te dar um caminho. 2 pessoas que tu acham que realmente valeriam a pena, de repente, compartilhar uma história que tem algo a acrescentar também para as outras pessoas. O meu Rafa. Tá. O Rafa já falei muito dele. Acho que o Rafa... Rafa é um. Se tu quiser outras... Ou já mais tá, dá, eu pensei aqui. E 2 séries ou filmes. Ai, meu Deus, gente, tá. Primeiro, eu sou muito ruim de vamos lá. memória. Livros. Calma, livros. É mais pra gente conhecer a Carol e as Sim. referências da Carol. Entendi. Isso aí, é onde ela busca o... Um dos primeiros livros que eu li sobre empreendedorismo que me marcou muito foi o Seja Foda, do Caio Carneiro. Uhum. Tem 2 ou 3, né? Enfim, Sim. já li todos, muito bom. Às vezes até volto neles pra ver algumas coisas, porque realmente é verdade nua e crua, tá lá. Uhum. Um que eu tô lendo agora, que eu tô até economizando pra ele não acabar, talvez você deva ou devesse, não sei agora, talvez você deva falar com alguém. Não me recordo a escritora. Uhum. Mas é um livro que fala sobre terapia, porém é uma terapeuta que escreve. Então é a terapeuta com o terapeuta dela e a vida de todos nós. Então, assim, não é um livro de autoajuda, é uma história. Uhum. E é muito interessante, porque aí a gente consegue ver os 2 lados da história. Que bacana, eu praticamente não conheço. É muito legal. Eu nunca pegaria esse livro, porque ele tem cara de ser de autoajuda, mas foi uma amiga que me emprestou. E eu falei, cara... E ela falou, tu tem que ler. Eu falei, tá bom. Recomenda forte, então. Recomendo forte. Esses 2 que me vêm na cabeça agora. Tá. Show. Ai, filme e série eu talvez vou ficar devendo, porque não lembrei agora, não. Mas não precisa ser filme ou série de tipo de empreendedorismo. Não, É mas- algo... Não olha muito. Eu olho sim, mas eu não sei, gente, vou pensar. De referências, assim, tem uma pessoa que, inclusive, é a dona da Powered, que é uma mulher foda, empreendedora, mãe, ela tem a indústria. Então, ela tá um passo antes ainda. Que legal. Quer dizer, antes Depois. que eu digo, né? Depois, Sim. enfim. Uhum. Então, ela gente, aquela mulher faz tanta coisa. É Amanda Alperti o nome dela. Uhum. Eu entrei pro time, né, faz um ano só pro time dela. Uhum. A gente ainda não se conhece pessoalmente, mas assim, é uma pessoa que eu admiro muito. E É? ela tem feito muitos conteúdos em cima dessa parte de empreendedorismo, é muito legal. Dê uma olhada lá. Ela é aqui do Sul? Ela é de São Paulo. São Paulo? De Espírito Santo do Pinhal. É interior. eu Uhum. acho.
Tá. Outra pessoa, que daí não é desse mundo, não tem nada a ver, mas é uma mulher que eu admiro muito, é a Tamires Rauch. Inclusive, ela até tá numa polêmica agora, porque o casamento dela acabou, enfim, foi... Meu Deus. Foi louco. Mas ela é uma referência de mulher pra mim pela inteligência emocional que ela tem. Então, ela sempre falou sobre relacionamentos e como evitar certos armadilhas. E agora ela caiu em uma, entre aspas, né? Sim. Então, me veio muito a questão de, meu Deus, e agora? Será que ela vai se achar uma farsa? E aí, eu tô acompanhando a história dela. Eu sempre acompanhei agora com esse, né, bafafá aí. E, cara, ela fez uma coisa muito legal, que foi assim, não, eu vou enfrentar, porque a minha vida aqui sempre foi ajudar outras mulheres, e agora que eu tô passando por esse BO, eu vou fazer o quê? Expor mais ainda isso e mostrar como que eu vou lidar, sabe? E é um BO natural, né? E que, por vezes, é simples, mas parece Exato. óbvio, mas quando a gente tá Mas enfrentando, é difícil. Mas imagina uma difícil. pessoa que é autoridade de falar sobre qualquer outra coisa, sei lá, sobre... Ai, gente, não consigo ter um... Crossfit, vai. Ah, eu não queria usar isso. Mas, sei lá, a pessoa vende água e ela não toma água. Sim. Como se fosse, sabe? Então, ela vendia uma história de... Não do casamento perfeito, mas de como lidar com relacionamentos, com as emoções, de ver os sinais e tal. E aí ela, tipo, uau, sabe? Então, pra mim, foi muito importante isso, porque muitas vezes a gente se vê como uma farsa, mas, na verdade, são etapas da vida que talvez não esteja tão boas, né? Sim. Provações, querendo ou não. Isso. E livros ou séries? Séries ou filmes? Tem alguma coisa? Eu gosto muito de documentário. Então, por exemplo, do Senna, de tipo, saber a história da pessoa, assim, eu acho muito legal. E... Tu viu da Simone Biles? Vi. Muito legal, Então, né? nossa, adoro, assim, adoro ver. Tem outros atletas também, a gente já assistiu, de basquete. A gente gosta bastante de documentário. E gosto de filme de desenho. É mesmo? Vocês queriam conhecer mais, né? Claro. Então tá aí. Olhou algum ano passado? Porque esse ano tá Ai, muito recente, né? Minions. Minions. Aí. Referência Carol Bene, caso você queira conhecer um pouco mais. Minions, um presentinho recebido, uma almofadinha dos Minions. Gosto. Bom, mas, enfim, era isso, tá? É isso que a gente queria entender, a gente quer saber quem é a Carol Bene por trás. Sim, o CPF. Isso, o CPF. Não o CNPJ. Então, Isso, porque claro. até é bacana porque muitas vezes o seguidor tá ali te acompanhando, ele acompanha os perrengues dos stories, é o trânsito, sabe? Mas... É difícil de conhecer. difícil. Tu conhece Carol. uma fração da pessoa, mas assim, ela é uma infinidade de Muita coisa. outras coisas. E, só pra finalizar, às vezes a gente fala, a X pessoa tá fazendo um personagem. Mas assim, gente, a gente com cada pessoa a gente é de um jeito. É verdade. Sim. Então, eu acho que às vezes sim, ok, pode ser um personagem, mas naquele momento ela está sendo uma pessoa passando uma mensagem. Com a família ela é outra, com os amigos ela é outra. Eu sou muito diferente num grupo da minha família e num grupo de amigos. Né? Então, parem com isso de... Sim. E, consequentemente, na box tem que ser diferente, né? Por ser Exato. dona. Também nos stories tu não vai falar as bobagens que tu falaria com teus amigos. Com certeza, e são várias. Então... Eu sou conhecida, né, no meu grupo de amigos por não perder a piada. Aí, ó. Entendeu? E mais como, forte que eu. como figura pública não tem como. Não tem Exato. como. Hoje é muito forte a cultura do cancelamento, Sim. né? Então, acaba... E às vezes por uma A brincadeira. gente tem que ser muitas vezes mais político do que Isso. verdadeiro. E profissional, né, Carol? É um Exato, trabalho. é um Então, trabalho, tu tem que exatamente. ser profissional. E grandes poderes e grandes responsabilidades. E é com essa mensagem que a gente encerra aqui. Aquela mudou. Eu adorei. Eu gostei bastante também de estar aqui com vocês. Eu fiquei muito feliz por esse episódio, porque a gente falou de empresa, de tudo. De empresa, de Instagram, de mentalidade, competição. Pra mim tá perfeito. Se tu quiser dar algum adendo. Eu só tenho a te agradecer, Carol. Só quer Obrigada. agradecer também. Imagina, fiquei super empolgada com o convite. Que bom. A gente só quer te agradecer e sempre que precisar. Não, na próxima o Rafael vai estar aqui. Vocês Aguardem. dois. A gente vai profissionalizar mais, né? Nosso segundo episódio.
Mas quando tiver melhor estruturado, a gente vai chamar vocês de novo, até para vocês verem o antes e depois. A gente já vai ter uma evolução nas perguntas também. Show e daí de a gente bola. vai fazer esse Começando segundo episódio. antes, feito. Do que perfeito. Pessoal, estamos encerrando mais um episódio. Quero agradecer o tempo de vocês e peço que curta, compartilhe e comente quem vocês querem que esteja aqui conosco, batendo esse papo, trazendo os insights da vida. E, novamente, agradecer o tempo. Tchau, tchau.